Hey guys, what's going on? Robert from International Postal Research, diretamente da Costa Oeste. Fala um pouquinho sobre a alta do dólar aí, tem muita gente preocupada se isso vai afetar o Brasil, a crise da Argentina, a gente vai estar explicando, a gente vai fazer um resuminho das coisas que estão acontecendo e aconteceu durante a semana. Esqueça de inscrever no canal, quinta-feira, horário de Brasília, 8 horas da noite, live, diretamente aqui da Costa Oeste, pode participar ao vivo e ligar através do WhatsApp. Fique ligado, não esqueça de se inscrever no canal, espalhe o vídeo, você que está acompanhando aí os vídeos através do YouTube e o Facebook. Daqui a pouquinho o nosso site também vai chegar arrebentando para você que está acompanhando a gente. Vamos lá então. Bom, o Federal Reserve aqui, a grande preocupação da economia americana é dar uma desacelerada na economia. É o que está acontecendo com os países de primeiro mundo. Ou seja, a China que cresce 12% ao ano também está dando uma desacelerada. Ou seja, Donald Trump, apesar da falácia dos tiros no pé, está acabando com a globalização. E o livre mercado também, da playboyzada que gosta de falar aí de economia austríaca no Brasil, livre mercado. Isso é conversa para boi dormir, porque é voo de galinha para dar continuidade ao consenso de Washington e dar continuidade à política financeira de banco, de sistema financeiro que não vale a pena. Então, o que está acontecendo? 3 fatores importantes nessa alta do dólar. O Fed deu uma aumentada no juros, a gente está vendo aí, para poder dar uma desaceleração da economia. Eles estão puxando o freio de mão. Então há uma probabilidade também de eles aumentarem as taxas ainda de juros, ainda em julho, talvez agosto, e antes do final do ano, entre outubro e novembro, aí no inverno, começa aqui nos Estados Unidos. Então a gente está vendo que eles estão tirando de circulação 600 bilhões de dólares para dar uma enxugada, e há uma grande eminência dentro da liquidez. Ou seja, isso gera... Os Estados Unidos têm o debt ceiling maior do mundo, a maior dívida mundial, mais de 23 trilhões de dólares. Em 2008, como já expliquei para vocês, Barack Obama deu as pedaladas fiscal, fez os bailout para poder resgatar Fannie Mae, Fannie Mac, FHA, Chrysler, Merrill Lynch, como já expliquei, Countrywide, Credit Suisse, enfim, várias instituições. Então, o PIB na época, o GDP, era 17 trilhões de dólares. Aliás, bilhões. Ele gastou 19. Então, a crise que teve na época foi uma crise bancária, não foi uma crise financeira. Do subprime mortgage, como a gente explicou. Muita gente estava comprando casa, então existiu uma estratégia para fazer uma roda cíclica da economia para poder dar uma enxugada. Mas quem comprou os títulos caiu do cavalo, porque a gente viu aí que depois de 1990, essa foi a maior, em 2008, e agora, depois de 10 anos, há uma probabilidade também de uma bolha imobiliária. A gente está vendo a situação, debt ceiling lá em cima, o déficit fiscal americano é gigantesco, a gente está vendo aí que o próximo ano fiscal vai ser em torno de 1,8 trilhões de dólares. Então o Fed está diminuindo, desacelerando a economia para poder liquidar, ou seja, está tirando dinheiro do mercado. Então isso está causando o que? Uma alta. Para o Brasil, são alguns fatores. Muita gente pergunta, será que a Argentina, que está quebrada aí, o peso Argentina é o dinheiro que mais desvalorizou mediante tudo que está acontecendo, e a gente também tem em contrapartida as eleições esse ano. Então a economia está estável, a gente não vê diálogo nem debate dos candidatos, estão focados na questão política do país, que é quem está dando as cartas é o sistema judiciário. Então tem várias moedas, da Turquia, da África, enfim, o peso argentino. O Brasil está em 23º, o real já está desvalorizado 80%, a gente sabe, sem contar os juros e a inflação. Então depois que o Temer assumiu, o informante da CIA, aí, um governo ilegítimo, que não foi eleito, a gente sabe muito bem, ele fez as pautas e deu autonomia para o Banco Central. Então, o que pode acontecer? O déficit americano conta com os gastos. Então, se a gente for ver aí no gráfico, eu não tenho aqui agora, posso trazer para quinta-feira, na live, o Federal Fund Rate
subiu aleatoriamente um percentual. Então, são 3 fatores que vai acontecer literalmente esse ano e a gente tem que tomar cuidado. Primeiro são o quê? A alta dos juros, que o Fed está fazendo isso e tirando dinheiro de circulação da economia. Segundo, a demanda por dólar. Tá todo mundo comprando dólar. Se você tiver um dinheirinho sobrando, nem compra dólar. Sai fora do real por causa do superávit primário, dessa narrativa de reformas liberais, essas pautas liberais, não só de Trump aqui e do Macri na Argentina. Então está causando um grande alvoroço no mercado. E terceiro, é a elevação de juros referente aos títulos da dívida do governo norte-americano. Você pode comprar títulos americanos ou da dívida brasileira, que também a poupança jamais vai pagar. Então, para os investidores de fora, o Brasil paga até 25%. Vamos supor, você vem de fora e quer comprar título da dívida brasileira. Agora coloca o seu dinheiro no banco. Além de ser desvalorizado, eles vão usar no mercado financeiro e tem 80% que está desvalorizado, sem contar juros e inflação. Então já era. Se é poupança, é novela das 8. Mas a autonomia do Banco Central faz com que, em contrapartida, o Brasil tem 383 bilhões de dólares de reserva e eles já estão querendo gastar. Então, o que pode acontecer com o Brasil? Então, o Banco Central tem autonomia e, de repente, ele pode queimar, usar essa reserva. Aí, o que vai acontecer com o Brasil? O que vai acontecer? Literalmente, o Brasil pode entrar em bankruptcy, pode quebrar. Porque o que está segurando em contrapartida, no contraponto, dentro desse voo de galinha que está acontecendo no mundo, em todas as economias, você vê a China que cresce 12% ao ano, está também desacelerando para poder sair fora. Porque a maior reserva do mundo é a da China, 7 trilhões de dólares aqui nos Estados Unidos. E fica imaginando se os Estados Unidos entrar em colapso, porque a gente sabe que o déficit americano aqui é 23 trilhões de dólares, a maior dívida do mundo, segundo a Espanha. Terceiro é o Brasil, mas o Brasil tem reserva, dá para se dar uma contrapartida. Mas o que pode acontecer? Então a gente está vendo aí que se tiver alta, os dólares continuar subindo, o Banco Central aí, que é a taxa Selic, cupom, o William Goffman, que veio de banco, do MIT, tá todo mundo aí, os candidatos que estão entrando, principalmente Geraldo Alckmin, tá colocando todo o pessoal do Fernando Henrique, José Roberto Menas de Barro, tá tudo vindo gente de banco, de consenso de Washington. Então o que vai acontecer? Aí o Banco Central vai ter que aumentar a taxa Selic e, em contrapartida, o que vai acontecer? A inflação vai subir e a gente sabe que os títulos da dívida também vai subir. Então, quem é que vai pagar pelo juro? A população, literalmente. Então, os Estados Unidos têm os juros que, apesar de não tão alto, a gente sabe muito bem, mas está refletindo, e a gente sabe que o déficit para o ano que vem vai bater a casa de 1,8 trilhões de dólares. São 3 fatores importantes, entendeu? Para o Brasil é o setor político, principalmente as eleições, e a questão da desaceleração da economia, que reflete em todas as economias. Então, a alta de juros do Fed, primeiro. Segundo, a demanda sobre o dólar. Terceiro, a elevação de juros pelo governo norte-americano, que a gente sabe aí que a dívida está altíssima. Legal, então a gente vai trazer mais informação na live para você que está acompanhando a nossa parte de economia e de finance. Então a gente vai falar um pouco sobre o TRF4. Agora eles não têm pressa para fazer mais nada, né? Então, o TRF4, que já colocou, ontem o José Dirceu se apresentou, 30 anos de cadeia, a gente sabe que é uma perseguição política, né? Então, a gente estava conversando com um jurista aí, e ele Robert, tem tem uma forma pelo qual o Lula pode ainda sair da cadeia. Há uma forma, uma grande probabilidade. Então, vamos tentar. Então, o caminho que ele aponta para o ex-presidente Lula ainda se esquivar da prisão é uma tese defendida, a gente está falando TF4 aqui, né, pela mídia e por tribunais como o TF4, é a seguinte: automática a prisão após a condenação segundo grau. Essa é a retórica, o discurso que eles vendem para poder iludir a população. Então, em condenação do segundo grau, que poucos se deram conta que nem o STF concorda com essa automaticidade. Então, só 2 ministros. Lembra do Luiz Fux, o peruca,
que tem uma filha que tem 2 apartamentos no Leblon, recebe 2 auxílio de moradia, e o Roberto Barroso, que foi na universidade, é o pau mandado do TF4, tem uma filha que estuda na Harvard aqui, e ele vendeu a política, deu as regras da democracia, do mercado financeiro incrível. Pede baixa da sua função aí, fura-teto, entendeu? Com todas esses privilégios, regalia, e vai para a política, meu amigo. Então o Barroso voltaram com uma solução radical. Então eles bateram de frente. Então se a gente for analisar e for pensar e for racionalizar, se a prisão após a decisão de segundo grau é possível, então, por lógica, há casos em que ela não ocorrerá. Por quê? Porque não necessária. Então a gente vai analisar. Então logo para ela deveria o que acontecer? Deve estar presente os requisitos que permitem a prisão antes do julgamento. Então o réu, no caso Lula, não os tiver em ingressar com recurso especial ou extraordinário, então ele poderá aguardar em liberdade. Se a gente for fazer uma análise aí, então o que ele quis dizer com isso? Isso está implícito no voto do ministro Teori Zavascki, que a gente já sabe muito bem no habeas corpus 126, 2.92. Então ele estava tentando explicar. Então há uma probabilidade que no voto do ministro Fachin, que aponta inclusive para o efeito suspensivo que pode ser dado ao recurso especial, até mesmo ao extraordinário. Tudo previsto no Código de Processo Civil de 2015, ele colocou ainda e acrescentou. Então a gente na próxima live a gente vai explicar, ficou assim que meio que no ar, qual que é a probabilidade que se pode ter para poder realmente ter uma absorção do processo, que é um processo inventado, a gente sabe muito bem disso, né, que foi criado aí para poder. A outra pauta seria o quê? A gente sabe aí que o Sérgio Moro estava em Nova York, a gente fez a live explicando sobre a política de enfrentamento, que a gente tem ideias, então a gente vai estar explicando novamente mais para frente aí a política de crescimento, as pautas de transformações, de ruptura, mas eu queria só colocar em pauta isso, realmente o que está acontecendo nesse contexto, para que a gente possa ter uma relevância e poder seguir à frente dentro desse contexto aí que é muito importante. Bom, outra coisa importante, só para a gente finalizar o vídeo, a gente está vendo que o Palocci aí, ele também já fez um acordão com a Polícia Federal, e além de ele levar os bens que ele tem e mais 30 milhões que é o próprio dinheiro dele, ele vai estar aí também, logo depois da homologação que vai ser feita, ele vai receber o que? Um habeas corpus e poderá responder a essa prisão domiciliar. A gente vai trazer mais informação aí. Então a gente está vendo que o Tribunal da 4ª Região, da 4ª Vara, colocou há uma homologação certa, já que Palocci entregou a encomenda, que era o Lula, né? Ele fez aquela vaidade tudinha como prato principal, né? Ele foi lá, contou, fez a história da carochinha. Então a gente tem que ver que a Operação Lava Jato, ela não está aí para poder acabar com a corrupção, gente. Ela está aí para poder desmontar o Brasil. E a gente já explicou para vocês. E também na quinta-feira a gente vai explicar para vocês como é que os doleiros irão se posicionar referente a Sérgio Moro. Então a gente está vendo aí que o Palocci vai receber 30 milhões de reais dos 60 que foram bloqueados, e além de imóveis, é um acordo aí que está sendo feito entre eles para ele inventar, entendeu? E sem falar, porque há contas no exterior, companhias offshore que ainda não foram reveladas. Só que aí ele não vai falar da Rede Globo, né? Ele não vai falar do mercado financeiro, entendeu? A ideia era o quê? Pegar o Lula, cercar o Lula de todas as formas. Então, se o Lula sai, vão querer condenar com um pedalinho, com o sítio de Atibaia, com a bicicleta, enfim. Então, aquilo que a gente colocou em pauta para vocês referente às pautas de transformações, as ideias do aparato de enfrentamento que foi criado com uma jurisprudência contra os trabalhadores, a nossa ideia é o quê? Fazer uma política convocatória